Boa noite. Olha eu aqui de novo. Todos bem? Foram bem de final de semana? Maravilha. Então, enquanto aí Rodrigo coloca aí para os slides. Pois é, como o Manuel falou, nossa aula de hoje é um tema muito interessante, que é a desobsessão. Né? A gente passou a semana inteira passada obsediando todo mundo, né? Falando do tema obsessão, do que se tratava a obsessão, de que forma a obsessão ocorre, né? Os agentes da obsessão, quem está envolvido. Falamos o tempo inteiro de como é importante nós cuidarmos, né, da nosso pensamento, dos nossos sentimentos, né? Porque a gente acaba se relacionando com as pessoas através do quê? De sintonia e vibração. Né? E isso, como a gente falou nas aulas, acontece entre encarnados, encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado, enfim. Independente da dimensão onde a gente encontra, a gente tem essas relações, porque são relações entre pessoas. Certo? Então, hoje a gente vai conversar sobre a desobsessão. Que processo é esse? Como se livrar de um processo obsessivo? A gente, na semana passada, meio que viu como evitar, né? Buscando o quê? Um autoconhecimento. E a aula de hoje, a proposta é: o que o Espiritismo traz sobre a desobsessão? Pronto? Espera aí. Quase lá. Aí. Tá estranho, parecendo que ele está fora de... O slide... Ele tá... Deixa eu só ver, deixa eu sentir aqui só. Pronto. Enquanto ele está ali ajeitando, a pergunta: o que vocês entendem por desobsessão? O que é desobsessão para vocês? A gente falou que era obsessão. Né? E a desobsessão seria o quê? Que silêncio. Ninguém tem ideia do que seria uma desobsessão? Vamos lá pelo microfone. Um processo... Boa noite. Boa noite. Um processo através do qual busca-se eliminar a conexão deletéria existente entre espíritos em vários planos. Mas, normalmente, quando se fala, é do plano espiritual para o plano encarnado. Certo. O que mais? Ali, ó. Aqui, ó. Ele aqui. Aqui, ó. Ele pediu primeiro aqui, acho. É isso. Já está aqui, pega. Já está aqui na frente. Pode passar. Oi, pode falar. Posso falar? Boa noite, sou Maria Ivonete. Não está funcionando, não. Alô, alô? Agora sim. Bom, boa noite, sou Maria Ivonete. Tudo bom, Maria? Diante dessa pergunta, e pelo que eu li, né, no livro que vocês indicaram, a desobsessão seria, dentro da minha visão, um tratamento espiritual, né, para se retirar a obsessão, né, aquilo que está fazendo mal ou ao espírito encarnado ou desencarnado. De uma forma bem simples. Certo. É o que eu entendi. Ok. Aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Eu ia falar o que ela falou, né? Os procedimentos para afastar os obsessores. Essas técnicas, né? Isso. Ok. Mais alguma ideia diferente? Pronto. Bom, a gente sempre pensa assim em afastar, né? Mas a desobsessão seria... Oi, desculpa, pode falar, desculpa. Não, pode falar. Encarnado, quando envolve laços de parentesco também, né?
Vínculos. Sim, a gente viu na semana passada que os processos de obsessão eles ocorrem nos diversos planos e se relacionam entre um e outro. Então, a gente tem encarnado com desencarnado, encarnado com encarnado, desencarnado com encarnado. Né? Tem aquele que é recíproco, auto-obsessão. A gente viu vários tipos. Né? Então, um encarnado pode obsediar um desencarnado e vice-versa. Como aqui, nas nossas relações também, nós temos relações, né, entre pessoas que são verdadeiros processos obsessivos. Né? Então, isso ocorre em todas as dimensões. É isso mesmo. Pronto. Ainda não. Bom. Então, a desobsessão para o espiritismo seria um conjunto de técnicas, né, que a gente se utiliza em busca de minimizar, tentar cortar esses vínculos, esses laços que muitas vezes nós vamos arrastando por encarnações, ou até mesmo, né, adquirimos novos, né, na nossa encarnação, de relações que acabam sendo prejudiciais para as pessoas. Então, no Espiritismo, oferece algumas técnicas que ajudam, né, no esclarecimento, tanto de quem está sendo obsediado, quanto daquele que está neste papel de obsediar alguém. Né? Eu não sei se o Roberto falou isso para vocês na aula passada, que eu trago muito como exemplo, que, quando eu era aluna do básico, o facilitador, né, que veio dar essa aula de obsessão, chegou e disse assim: tenho algo para falar para vocês, não existe obsessor. Não sei se o Roberto chegou a comentar isso, porque foi bem na época que a gente estudava. Aí, como não existe obsessor? Né? Foi aquela polvorosa. Né? Naquela época, esse salão tinha assim, 200 alunos, era completamente repleto. Né? Muitos já espíritas há muito tempo, outros mais assim, em busca do conhecimento, de entender do que se tratava o espiritismo. Como que não existe? Existem aqui sessões de desobsessão. Como você me diz que não tem obsessor? E a resposta dele, ele disse: não existem obsessores, mas pessoas que estão num processo de obsediar alguém, assim como pessoas estão no processo de ser obsediados. No entendimento de que o obsessor, botando entre aspas, é uma pessoa como qualquer um de nós, que está em desequilíbrio, em desarmonia, que traz com ela esses sentimentos, às vezes, de raiva, de culpa, de vingança, né, trazendo esses sentimentos que são sentimentos que todos nós, de alguma forma, temos e somos capazes de cultivar. Então, ele trouxe muito essa ideia para a gente não estigmatizar, né, uma pessoa desequilibrada naquele momento como se ela fosse apenas capaz de prejudicar alguém, mas alguém que está realmente precisando de muita ajuda, né, pelo desequilíbrio. Então, foi muito interessante a colocação dele, porque fez a gente pensar que, muitas vezes, nós nos comportamos como obsessores, né, diante do outro, quando a gente quer impor a nossa vontade, os nossos desejos, interferindo na vida do outro. Né? Então, colocou muito a gente nesse papel. Olhe para você, aonde você, né, está inserido dentro deste processo, dentro dessa relação. Foi? Pronto. Então, conseguimos. Bom, o objetivo geral da aula de hoje é demonstrar que o Espiritismo oferece a profilaxia necessária ao combate das obsessões. Os objetivos específicos: demonstrar as diversas técnicas de desobsessão, bem como sua eficácia. Você apaga essas luzinhas aqui do palco? Melhora um pouquinho. Mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energia. Então, a gente vai falar aí do passe, de como age o passe, de que forma a gente tem que aplicar o passe, inclusive dentro das reuniões mediúnicas. Demonstrar a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões. Explicar como o Espiritismo concorre para a profilaxia das obsessões. Pronto. Então, a gente conversou um pouquinho aqui no início, e eu trago esse conceito aí de Novaes, que está aí no livro. A obsessão espiritual é a intenção persistente de um espírito em prejudicar o outro, causando-lhe algum tipo de desconforto.
independentemente da dimensão em que se encontra, que são aquelas relações que a gente viu, né? Encarnado com encarnado, desencarnado com encarnado. A intenção de prejudicar pode ser momentânea ou prolongada, dependendo do tipo de relação estabelecida entre os envolvidos, né? Então, a obsessão sempre, né, acaba sendo prejudicial. A gente viu isso, né? Embora, muitas vezes, ela possa iniciar, né, num contexto de quem quer ajudar, de quem ama, não é verdade? Então, nem sempre, né, a obsessão ela inicia na intenção de prejudicar. Às vezes, a pessoa inicia no intuito de ajudar, mas acaba querendo impor a sua vontade, entrando no campo energético do outro, atrapalhando, né, o andamento, a vida, né, da pessoa ali onde ela está se relacionando. Isso aqui só é relembrando um pouquinho esses conceitos da aula anterior, só para a gente poder desenvolver aqui, ok? Aí, nós perguntamos nas aulas, né, todos podem sofrer um processo obsessivo, sim ou não? Sim. Por quê? Os processos obsessivos dizem respeito às relações humanas, sentimentos humanos, desequilíbrio que nós geramos, né, nas diversas situações da vida da gente. Então, nada que aconteça, né, em relação a sentimentos de ódio, de vingança, de amor, ou seja lá qual for, são algo estranhos para nós. São nossas relações, são os nossos sentimentos, nossas emoções. Então, e quem é que pode obsediar? Quem? Qualquer um, todos nós, né? Inclusive nós. E, aliás, né, quantas vezes a gente já não desempenhamos esse papel aí ao longo da nossa jornada evolutiva? Né? Em qual momento, ou em algum momento, eu posso ter tido este papel de estar ali obsediando uma pessoa, impondo as minhas vontades, os meus desejos, desejando a vingança, né? Sentindo ódio ou qualquer outro tipo de relação prejudicial. Né? Então, todos nós podemos obsediar. E aí a gente está relembrando aqui essa conexão que existe entre obsessor e obsediado. E vocês lembram que conexão é essa? O que nos conecta? Oi? Perispírito. Não, aí está no mecanismo de conexão. A vibração e sintonia, que se estabelece a partir de quê? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que emanam uma frequência, né, que vibra numa determinada frequência e que, com isso, nos sintoniza com pessoas na mesma relação. Também falamos, né, que o obsessor não coloca nada de novo dentro de nós, ele potencializa aquilo que já existe. Apenas isso. Porque todos esses sentimentos diz respeito ao humano, estão lá dentro de nós, em alguma forma, né, eles, vamos dizer, passeiam, né, justamente através da nossa mente, se utilizando dessas emoções, desses pensamentos. Então, a conexão do obsessor e obsediado se dá através da conexão entre as ondas mentais emitidas pelo obsessor, que encontram receptividade no obsediado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências. Lembra disso que a gente conversou na aula passada? Pronto. Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético que causa atração. E aí aquela coisa, o espírito entra no meu campo, entra porque este campo está favorável, né? Porque ele acha essa mesma energia, ele compactua com o mesmo sentimento. E essa figurinha, vocês lembram também? Essa figurinha, eu acho, já diz tudo ali, né? Porque isso somos nós, gente. Somos nós aí nessa eterna briga entre os sentimentos que nós temos e, ao mesmo tempo que temos uma capacidade infinita de amar, a gente também consegue odiar. Consegue, porque está em nós, às vezes. A gente sente raiva, a gente tem inveja, a gente tem uma série de sentimentos ainda que a gente está aprendendo a trabalhar. Aliás, nós estamos encarnados aqui, aprendendo a trabalhar as nossas emoções, que dirigem muitas vezes os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Não é? Então, o anjinho e o diabinho. Só lembrando que vibração, imagine que se essa vibração é estabelecida
pelos meus pensamentos, pela qualidade do meu pensamento, pela qualidade dos meus sentimentos, das minhas emoções. Isso gera uma vibração. A vibração seria o conteúdo, o nosso conteúdo. Né? E esse conteúdo ele emite essa frequência, que vai, né, encontrar nas ondas o seu meio de transporte. Então, esse conteúdo é transportado através das ondas que têm uma frequência. E essa frequência que estabelece a sintonia com pessoas que têm similaridade de pensamentos e sentimentos comigo. Então, se você hoje sofre um processo obsessivo, onde a raiva é a tônica maior, ou a vingança, né? Qual é essa raiva que eu preciso trabalhar em mim? Esse sentimento de vingança. Por que eu me conecto tanto com processos obsessivos da vingança? O que dentro de mim eu preciso trabalhar? Então, vocês estão lembrados, né? Isso foi a aulinha passada. Para fechar, a gente trouxe esse quadro aí, mostrando o quanto a nossa invigilância em relação aos nossos sentimentos e pensamentos promovem, né, vibrações, às vezes de baixa frequência, e que vão nos conectando com as companhias que têm a ver com todas essas questões que são nossas, humanas, né? Aí as depressões, as invejas, as ideias negativas e tudo aquilo que baixa a nossa frequência. Então, só para lembrar mesmo. Pronto. Então, dando andamento aqui, eu vou abrir uma aguinha aqui. Então, a desobsessão é um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Sua fundamentação está concentrada na transformação moral dos personagens envolvidos no processo. E na aula de obsessão a gente falou muito sobre isso. Né? Não basta simplesmente querer, é preciso uma mudança interna para que você consiga tratar os processos obsessivos. Então, a desobsessão está, né, na nossa mão também querer mudar isso, fazer isso. Porque não adianta você chegar num centro espírita, fazer o seu atendimento fraterno, fazer 10 sessões de desobsessão, mais 10 sessões de fluido, passa, assistir palestra, e se você não move uma agulha para mudar aquilo que você é. Então, é como eu disse, saiu daqui, limpou o campo, saiu, chegou na esquina, conecta todo mundo e fica, lá vai ele de novo, né? Os amiguinhos tudo acompanhando novamente. Porque não adianta. É preciso um exercício de olhar para dentro, ver a necessidade de transformar o que você não quer mais para você e mudar isso em você. Você precisa mudar a sua frequência, a sua sintonia. Então, você precisa melhorar a qualidade dos pensamentos, dos sentimentos, das suas relações. Né? Isso quer dizer para a gente, mas é assim, melhorar como ser humano. Né? Melhorar como ser humano. Se eu quero boas coisas na minha vida, atrair boas companhias, eu preciso o quê? Me relacionar da mesma forma que eu gostaria, né, com as pessoas, com a vida. Né? Então, para que essas técnicas tenham eficiência, é preciso eliminar as causas. As causas estão dentro todos aqueles processos de vigilância que abrem as brechas psíquicas para que os obsessores consigam se conectar com a gente, se relacionar com a gente. Ok? Está tranquilo até aqui? Vamos seguir. Quiserem fazer alguma pergunta? E eu trago essas duas colocações de Sueli Schubert. Ele tem um livro Obsessão, Desobsessão, terapêutica e profilaxia, eu não me lembro, mas está na referência. Muito bom. E ela diz o seguinte: em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. Em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientados pela doutrina espírita. Por que será que ela diz aí que em sentido amplo, é um processo de regeneração da humanidade? Pego pesado, assim, né? A humanidade, quer dizer, eu estou aqui tentando dar conta de mim, né? Dos meus processos, e a humanidade tem a ver o quê com isso? Perfeito. Nós somos, né, a sociedade.
Cada um de nós compõe essa sociedade, porque às vezes as pessoas falam da sociedade como se fosse um ente à parte. Essa sociedade não tem mais jeito. É a mesma coisa de dizer eu não tenho mais jeito, porque eu faço parte dela. Se cada um trabalhar isso, e se preocupando em ser um ser melhor, um ser humano melhor, trabalhando as suas más inclinações, suas tendências, tentando mudar o seu padrão vibracional, isso não muda o padrão da humanidade como um todo. É preciso que cada um de nós faça a nossa parte. Então, de forma individual, é tratar esses processos individuais mesmos, né, tentando entender as causas que me levam a me relacionar com determinado tipo de espírito, seja encarnado ou desencarnado. De que forma eu posso estar amenizando, de que forma eu posso estar tratando isso, né, individualmente falando, mas isso acaba atingindo de uma forma bem mais ampla, não é? E eu trago essa frase aí do livro Desobsessão, né, de Chico Xavier, né, por André Luiz, que fala o seguinte: todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão em maior ou menor grau, porque todos nós estamos trabalhando todas aquelas emoções, todos aqueles sentimentos. A gente está neste processo. Cada um, né, no seu tempo, da sua forma, e todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de cada um de nós observe, em particular, como vai indo o seu. É a mesma coisa de dizer que a gente precisa se voltar para nós e fazer essa análise de como eu estou, quem sou, como atuo no mundo em que eu vivo, que pessoa eu sou. É a mesma coisa, é um exercício de autoconsciência mesmo, né? Por quê? Porque se parte de mim, né, a possibilidade de ser obsediado por outro e também a desobsessão parte por uma mudança minha interna, então é importante a gente... Ramatiz traz o seguinte: refleti quanto a que pensais e saberei com quem andais. É uma frase, né? Tem uma frase que diz: digas com quem andas, que direis quem tu és. Ele não fala isso. Diga o que você pensa, e eu vou saber com quem você está. Por quê? Porque é justamente isso que vai atrair as pessoas. Nós estamos aqui assim, né? Na aula de obsessão, eu estava falando, que eu dei essa aula na terça-feira, dizendo, nós já fazemos isso aqui. Nós nos ligamos por pessoas por afinidade, por compactuar com o mesmo gosto de determinados lugares, músicas, ambientes, né, que são parecidas, né, e têm afinidades com os nossos pensamentos. Então, a gente já faz isso. Né? A gente já tem a turma da gente, como diz o povo, com a mesma vibe, né, que tem algo que diga, que faça sentido para você. Então, os processos obsessivos também se dão desta forma. Então, aonde começa a obsessão, gente? Aonde começa? Fala aí, Rita, no microfone. Coisa séria. Eu não. Nos seus pensamentos. Aqui, aqui. Nos meus pensamentos, no meu coração. É a mesma coisa de dizer, começa em mim. Todo processo obsessivo começa em mim. Nada chega até mim que não pertença a mim. E na terça eu disse a mesma coisa. O obsessor é o melhor professor que a gente pode ter, porque ele está apontando justamente aquilo que eu preciso trabalhar em mim. Então, E aí uma perguntinha: como é que eu posso reconhecer a obsessão quando eu estou sendo obsediado? Porque a gente viu que às vezes isso é muito sutil, né? Tem vários níveis de obsessão, né? Simples, subjugação, fascinação, a gente viu tudo isso. Como é que eu consigo, como é possível eu reconhecer a obsessão?
se conhecendo. Autoconhecimento. Porque se eu sei quem eu sou, como normalmente é um padrão em que eu me comporto, a forma de pensar, a forma de agir, quando algo muito diferente daquilo chegar, é algo a ser observado, né? E a gente vê aí na aula de obsessão, acordo muito bem, estou ótima, tranquila, tomei aquele café da manhã gostoso, de repente bate uma tristeza do nada, que eu não sei o que é, que eu não entendo. Ou então um sentimento de raiva, só de lembrar de uma determinada pessoa, e aquilo vai alimentando, alimentando. Então, é interessante, o autoconhecimento faz com que a gente tenha um senso crítico sobre as nossas vidas e as situações que a gente vive. Porque quantas vezes a gente toma atitudes, fala ou faz coisas, e depois disse, poxa, nem parecia que era eu. Como é que eu fiz isso? Por que eu cheguei a esse ponto? Né? E aí depois a gente fica se questionando. Então, é uma boa... Através do exercício constante da análise de si mesmo. E como eu faço para evitar, então, essa obsessão? Se eu já sei que eu tenho que fazer uma análise de mim mesmo, quando ela chega e se apresenta, como eu faço para evitar? Autotransformação, é isso? Autotransformação. Vocês concordam? O ser humano passa a se conhecer colocando parâmetros entre o que pode e o que não pode realizar. Com isso, passa a perceber as induções mentais que não coaduam com o seu modo natural de ser. Né? Então, para que a gente evite e reconheça, é preciso, sim, esse movimento interno, né? Precisa o autoconhecimento e precisa essa disposição de transformação, de mudança. Autodesobsessão. A gente falou da autoobsessão, né? O que é autoobsessão? O que é uma autoobsessão? Pega ali para mim. Pega o microfonezinho ali para mim. Quando a gente mesmo se obsedia, né? Sim. O nome já diz. Quando a gente se cobra e se coloca em certos lugares que a gente não cabe, né? Sim, sim. Acho que é bem legal você dizer assim, a gente se coloca em lugares que não são nossos, né? Ou quando a gente se acha incapaz, quando a gente não se acha merecedor, né? Se coloca, né? Aquela, antigamente falava em autossabotagem, né? Eu estou me sabotando eu mesmo, né? Então, ato de promover a própria pessoa a sua desobsessão, quer dizer, né? É um sinônimo de autoevangelização, de autorreforma, então é o auto, né? Transformação. É o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. Então, nesse processo de autodesobsessão, é justamente esse exercício, né? Do estudo, do autoconhecimento, da busca da transformação, em vibrar em pensamentos, em padrões diferenciados. Muitas vezes são mudanças de atitudes que a gente precisa ter no nosso cotidiano. Então, a gente estava comentando na aula, né, passada, de que, poxa, como é que eu vou saber analisar isso? Eu acho que assim, é a análise da vida da gente mesmo. Quem são as pessoas que me fazem companhia? Quais os lugares que eu frequento, o tipo de música que eu gosto, como eu me relaciono com as dificuldades, com os embates da vida com o outro, né? Aonde eu estou, com quem eu estou, o que eu faço, o que normalmente chega até mim. A gente consegue mais ou menos estabelecer um padrão e entender aonde a gente pode promover, às vezes, pequenas mudanças. Pequenas mudanças, não? Não basta buscar auxílio espiritual, é preciso o assistido entender que sua participação é fundamental para o êxito do tratamento. Então, aquilo que a gente estava falando, seja num processo de autodesobsessão ou em alguma prática de desobsessão adotada, seja lá qual for, né, lá no centro, dentro das suas regras, né, do tipo de reunião e tudo, é fundamental que a pessoa, né, tenha essa consciência de que quem tem que mudar é ela. Se eu não desejo mais atrair esse tipo de companhia, eu preciso mudar a minha perspectiva.
Se eu continuar sendo a pessoa que eu sou, fazendo as coisas que eu faço, eu vou continuar emitindo a mesma vibração, né? E essa frequência vai me sintonizar com pessoas que têm a ver com essa realidade, né? Calma. A gente vai falar agora aqui de algumas técnicas de desobsessão. Certo? As técnicas que são indiretas, né, técnicas aplicadas nos centros, né, no espiritismo. Quais são elas? E as diretas? Indireta, prece e oração. A gente vai falar deles, de cada uma. Esclarecimento doutrinário. Passe e fluidoterapia. Evangelho no lar. Água fluidificada. E atendimento fraterno. E a direta são os tratamentos dos espíritos obsessores e obsediados através da reunião mediúnica. Tá? Todas as outras são técnicas que vão indiretamente estar contribuindo para o processo desobsessivo, mas a reunião mediúnica vai direto ao ponto, né? Já faz a atração do espírito ali para que ele tenha a oportunidade de expor seus sentimentos, de falar das suas dores e ter alguém para ouvir e conversar com essa pessoa. Porque a ideia não é assim, arrancar o obsessor, sai daí, vai embora. Né? Não, é chamar ele ao esclarecimento, porque você simplesmente dizer, saia daqui, ele vai voltar. Mas fazer com que ele tenha consciência de que aquele processo, na realidade, muitas vezes é mais prejudicial a ele do que a pessoa com que ele está, né, se propondo a ter esse tipo de relação. Antes da gente começar a falar de prece, de passe, é bem interessante a gente entender esse conceito aí. Radiações e vibrações. O que são isso? Se a gente parar para pensar, o nosso corpo, né, é carregado de energia, né, de eletricidade, de uma série de componentes, junto com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Então, a gente está constantemente emanando, né, irradiando energia, vibrando. Então, tanto a gente está emanando, como também está recebendo. A gente vive aí envolvido entre nós aqui. Um interfere no campo do outro, sim. Não é à toa que tem pessoas que chegam perto de você, às vezes você sente aquela, né, um incômodo. Tem pessoas que chegam, parece que lhe trazem, que lhe abraçam um verdadeiro passe, né, de tão bem que faz. Por quê? Porque está em nós essa troca energética, né, essa troca vibracional. Então, vamos entender um pouquinho aqui. Radiação e vibração é exteriorização de projeção de fluidos, de energias espirituais através do impulso do pensamento e do sentimento. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo essa troca fluídica, essa troca energética um com o outro, seja de encarnado aqui no plano terrestre, ou seja, entre planos, né, de dimensões diferentes. Então, a gente está sempre nessa troca, o tempo inteiro. Mas ela pode, essa doação, essa emanação fluídica, ela pode ocorrer de uma forma direcionada, focada, com um objetivo. Então, está aqui, ó, pode ser realizada de forma consciente, direcionando para uma pessoa, grupo ou local. Então, a gente tem como, né, através do pensamento e da vontade, né, emanar de forma direcionada essas radiações e vibrações. Né? Essa irradiação, quando a gente está na intenção de uma prece, né, ou qualquer, seja a forma que a gente quer enviar, né, o nosso desejo, a nossa vontade, ela atinge distâncias. Então, muitas vezes, os tratamentos de desobsessão, por exemplo, é possível você fazer para você, presencialmente, ou fazer para uma outra pessoa. Então, na reunião mediúnica, a gente está lá, vibrando, pensando naquela pessoa, e todo aquele tratamento, tudo aquilo vai ser direcionado para esta pessoa. Então, à distância, a gente consegue, independente de onde a pessoa está. Ela é eficiência. A eficiência dela depende muito disso, ó, dos sentimentos como o amor, de sentir o bem e, acima de tudo, a verdade, a vontade. Ser real, uma vontade real e o desejo
de ajudar, daquela pessoa receber tudo aquilo que você está emanando ali, seja cura, seja saúde, né? A qualidade dela vai dos nossos bons sentimentos, dos nossos bons pensamentos, bons atos e boa saúde também. Por quê? Porque quando a pessoa fisicamente não está bem, adoentada, não é indicado que ela vá, por exemplo, dar passe, fazer essas irradiações, porque ela mesma já está enfraquecida. Então, a qualidade daquele fluido já vai estar comprometida porque ela não está bem também. Então, até para se preservar. Muitas vezes, dependendo do quão a pessoa está doente, até das reuniões mediúnicas mesmo, elas não são muito aconselhadas a estar dando comunicação, fazendo irradiações, como passe, né? Por quê? Porque ela está precisando cuidar dela naquele momento. É uma questão até de preservar, né, a pessoa. Técnica. Existe uma técnica. Não sei se eu acho que cada um, às vezes, é muito pessoal, né? A forma com que você se concentra, mas, assim, em vias de regra, a gente poderia dizer assim, que é importante você ter uma boa concentração. No momento em que você vai fazer qualquer irradiação, seja através de um passe ou de uma oração, você está concentrado, fixando bem o bom pensamento e o bom propósito. Então, ela tem que estar munida ali de muita verdade. A oração, tendo um foco através do pensamento, então você vai focar seu pensamento, seu desejo, sua vontade naquela pessoa, naquele grupo ou naquele local. Pela vontade, emitir o que deseja, amor, saúde, paz, conforto, coragem, equilíbrio, ou seja lá o que for que você sentir. A necessidade de emanar para aquela pessoa ou para aquele grupo, dependendo do propósito. Aqui, ó, Ricardo. Oi. Eu fiquei em dúvida, a não ser que seja uma convenção, essa denominação. Porque, partindo do princípio que a radiação, a exteriorização, entre aspas, de energia... de bons fluidos, né? Emanação de fluidos, isso. Sentimentos são bons, a vibração e a radiação... serão boas. É possível também, claro. Dizendo, quando a gente fala assim... porque a gente está fazendo... convenção como tratamento. De desobsessão. De desobsessão. Isso. Mas o oposto. Sim, é possível. É porque aqui a gente está no foco do quê? Do tratamento da desobsessão. Nesse sentido, você vai emanar os seus melhores sentimentos. Mas o oposto é possível também. Né? Você está emanando... Ou ninguém nunca sentiu um friozinho na barriga quando sentiu a raiva no olhar de alguém. Quando algo aconteceu assim de... A gente sente também da mesma forma. Pronto. E essas radiações, esses fluidos e essas energias que a gente recebe, como é que elas são captadas? Através dos centros de força, que estão ligados aí, ó, os nossos corpos, o corpo físico, o duplo etérico e o perispírito. No duplo etérico e no perispírito, nós temos os centros de força, ou chakras, que são esses órgãos espirituais, que lembram que estão distribuídos aí, né, ao longo, mais ou menos, na direção da nossa espinha, né, nossa coluna vertebral, né, e ele tem são os 7 principais. Então, são os órgãos semimateriais responsáveis pela reciclagem das energias perispirituais para o corpo físico e vice-versa, e pela vitalização do corpo físico. É que a gente vai explicar melhor. Os centros de forças e os plexos funcionam em conjunto. No corpo físico, nós não temos os chakras, os centros de força, nós temos os plexos nervosos. Então, esses chakras estão conectados através dessas linhas, que são os nadis, essas linhas de força, né? Como se fossem tubinhos mesmo, conduzindo a energia aos nossos plexos, certo? O passe, a irradiação, a água fluidificada e a mudança mental ajudam a equilibrar esses centros de força. Depois a gente vai ver que ele está ligado ao nosso sistema endócrino. E como é importante o equilíbrio desses chakras, porque tem a ver com tudo no nosso corpo. E como é que essa captação é feita?
Bom, nós temos 3 fluidos aí envolvidos, né? Os fluidos, o fluido cósmico universal, o fluido do espírito e o fluido do médium. Então, a combinação desses 3 fluidos, se eu estiver, por exemplo, aplicando um passe misto, onde eu tenho um espírito, a espiritualidade junto comigo, trabalhando, né, na doação desses fluidos, a gente vai ter a junção desses 3 fluidos. O chakra, ele vai captar essas energias e transformar essa energia primária numa secundária. Vai distribuir através dos nadis, que são aquelas linhazinhas ali, né, que a gente estou representando aqui, e vai chegar no nosso corpo, nos plexos nervosos. Vão se ligar ao nosso sistema endócrino e serão liberando hormônios que serão distribuídos no nosso corpo, pelo sangue. Olha onde é que eles estão ligados. Ligados às nossas 7 principais glândulas. O chakra coronário, a glândula pineal, o frontal, a hipófise, o laríngeo, a glândula tireoide, o cardíaco, ao timo, o plexo solar, né, ou o gástrico, ao pâncreas, sexual, aos óvulos e testículos, né, óvulos da mulher, testículos nos homens, e o chakra básico, que é o que fica apontado para o centro da Terra. Então, eles estão ligados às nossas principais. Olha a importância do equilíbrio desses chakras, porque diz a respeito à vida, né, no corpo, tudo do nosso funcionamento. É por isso que o benefício do passe, né, e da prece é tão eficiente, porque é dessa forma aí. Os chakras vão absorvendo esses fluidos que estão sendo irradiados, né, aí vai promovendo um equilíbrio e a harmonização, né, dos chakras. Está tranquilo até aqui? Deu para entender aí essa captação de energia, como ela é transformada através do centro? Então, vamos falar um pouquinho da prece. Gente, existe alguma forma correta de prece, de oração? Será que tem uma forma certa para isso? Não? Vamos fazer uma... Como eu gostaria de ouvir de alguém, como você faz a sua prece? Como é essa prece? Alguém pode me dizer como é que é? Vocês estão tão tímidos. Ninguém faz prece aqui. Vamos lá. Oi. Eu primeiro agradeço a Deus. Sim. Agradeço a Mãe Mestre Serva Natureza. Agradeço aos guias, mentores, protetores. E depois eu faço a minha conversa em silêncio comigo mesmo. Não é uma oração, é uma prece. Sim. Aí depois eu vou lá e faço a minha oração. Ok. O que mais que você falou aqui? Eu falei conversa, ou seja, tentando estabelecer um contato com minhas palavras, com os espíritos, com a espiritualidade, com os espíritos amigos. Muito pouco, digamos assim, eu me dirijo a Deus, porque eu acho que os intermediários é que levam a Ele. É mais fácil. Eu ainda não fiz nenhuma prece para um obsessor. É porque eu não identifiquei ele ainda. Tá certo. O que mais? Alguém tem uma forma diferente de fazer sua prece? Local? Como é que é isso? Boa noite. Boa noite. Geralmente à noite, né? À noite. Antes de dormir. Aí é mais ou menos isso. Conecto com os espíritos de luz, né? E eu gosto muito de dizer uma prece que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aos espíritos benfeitores, porque eu acho que ela resume tudo, ela significa tudo. Então, assim, do fundo do meu coração, eu repito ela, né, que eu sei de cor, e coloco também, converso também, mas com os espíritos amigos, os espíritos benfeitores. E eu tenho uma filha que mora longe, né?
E, assim, eu sempre, nas orações, acho que toda mãe faz isso, ela pede também para que os espíritos protetores, né, estejam ao lado delas, da minha mais nova e da mais velha, que mora longe. Alguém aí tem algum lugarzinho especial que gosta de fazer essa oração? Tem? Ninguém? Pois é, né? Prece, a oração. Oi, diga. Dei risada agora, que eu costumo fazer uma prece sempre no banho, no chuveiro. É um bom lugar, viu? Eu gosto muito de pensar quando eu estou no chuveiro. Impressionante, com a água ali, é uma delícia. Você sabe que essa questão eu também faço isso, Tânia. Eu também faço isso. É engraçado isso, porque é algo muito particular mesmo. Você falando agora de faz à noite, eu me lembro assim das pessoas mais antigas, né, que diz que a gente tinha que sempre fazer, né, uma oração antes de dormir. Então, imagine criança, né? Criança que não está nem entendendo às vezes. Aí você chegava, deitava na... Pai nosso que estás... Amém. Pá, dormia, né? Era assim, porque eu vim, né? Minha mãe era católica, né? Então era as orações que a gente tinha que fazer, uma Ave Maria, um Pai Nosso, alguma coisa. Mas assim, era uma coisa muito interessante, porque tem todo sentido isso. Porque a gente não para pensar que, no momento em que você está fazendo a sua oração antes de dormir, você está elevando o seu padrão vibracional, né? Então, quando você desdobra, a possibilidade de você estar indo para lugares, né, mais interessantes, né, mais harmoniosos, é muito grande. Então, era muito inteligente da parte dele dizer que a gente precisava orar antes de dormir. Porque o espírito não fica preso naquele corpo ali, né? Ele vai ganhar o mundo e vai se relacionar, vai para lugares. Então, a importância da prece. Né? Você falou, agora me fez lembrar. Eu sempre faço à noite com meus filhos, né? Eu tenho um de 4 e um de 11. E aí a gente acende uma vela no quarto todos os dias. E aí eu comecei o processo falando assim, que cada um tinha que fazer uma oração. O Pai Nosso, Ave Maria, né? E minha pequenininha, ela fala do Santo Anjo do Senhor. E aí... Não sei, assim, eu sinto que eles hoje, depois de assim, alguns meses que a gente está fazendo, eles me pedem, quando eu esqueço, eu estou com sono, estou cansado, quando estou afim, né? Aí a pequenininha, principalmente, ela quer fazer a oração e ela fala, como você falou, né? Mas do jeitinho dela. E ela quer fazer, no final Legal. da oração, ela quer fazer ela agradece por alguma coisa e pede alguma coisa. É um processo dela. Né? Aí Legal. ela sempre fala... E eu sinto que é uma ligação direta, sabe? Ela é muito pequena, né? Tem 4 anos. Sim. Mas eu sinto que é uma ligação que ela tem muito verdadeira, assim. Ela fala o que ela realmente sentiu e pega um exemplo do dia. Então, é o que você falou, é uma coisa muito forte, né? E não é uma coisa que foi condicionada, ela faz por ela mesma. Ah, legal. Então, faz todo sentido, assim, no dia. Faz. No dia. Gente, tem problema se a pessoa fizer uma prece já conhecida? Se a pessoa quiser rezar um Pai Nosso, um Ave Maria, se ela quiser ficar de joelho, se ela quiser ficar em pé, se ela quiser estar na beira da praia. Vão pensando, pode ir. Talvez uma mudança de percepção. A gente acostuma, desde cedo, no catolicismo, quando faz uma prece, pelo menos a gente, a ideia de atrair para si, né, aquilo a quem a gente está, entre aspas, evocando. Os santos. Né? Isso me lembra até uma piadinha de Chico Bento, rapidinho. Durmo com São Pedro, com São Paulo, com São Roque, com São Benedito, a cama caiu. Quebrou a cama. Mas você falou aí alguma coisa no sentido de que esta prece, na verdade, trabalhar no sentido oposto, quando do desdobramento. Então, na verdade, criando uma aura em torno de si, por atração, entre aspas, dos amigos espirituais, ou facilitando a projeção do espírito a um encontro de entendimentos, essas coisas. Como é que funciona? A prece é de baixo para cima, entre aspas. Eu acho que no sentido de você
aumentar a sua vibração, elevando os seus pensamentos para bons pensamentos, elevando para algo, né, mais transcendental. Isso te possibilita melhores conexões. É você mudar o seu padrão. A prece ele tem também, né, essa capacidade de mudar o nosso padrão vibracional. Não é à toa que muitas pessoas, às vezes, quando estão no desespero, a sua prece, né, faz toda a diferença, porque ela está fazendo aquele trabalho nela, ela está ali mudando o seu padrão. Então, quando a gente vai e desdobra, eu acho que o fato de você estar com um padrão vibracional melhor, isso lhe possibilita melhores conexões, melhores oportunidades, né, de contato. Né, vai atrair coisas mais interessantes e pessoas mais interessantes também. Né? É uma questão... Também. Atrair. Porque quando a gente pega nosso lar, que a gente vê as equipes de socorro, tomando como base as equipes de socorro que vêm ao encontro, então, na verdade... Nesse caso, digamos assim, o movimento seria maior da espiritualidade até o ser. Bom, eu acho assim, é uma forma de pensar, que está certo também. Agora, eu penso que muito é também o seu movimento interno de você possibilitar todo um ambiente, toda uma situação para que essas pessoas consigam chegar até você. Porque se você não fizer isso, não é à toa que tem espíritos que desencarnam e não conseguem enxergar o plano espiritual. Porque a vibração, entendeu? A depender da ocasião, a depender do caso. Não, sempre tudo depende. E eu acho que tudo muito depende de nós. A espiritualidade está ali, para nós. O momento que, né, nós estivermos prontos, né, para poder perceber, ver. Então, eu vejo muito isso, um movimento nosso interno, para que a gente se possibilite ter melhores oportunidades e conseguir atrair, né, essas pessoas chegarem até a gente com uma melhor facilidade. Então, mas também, né, não está errado pensar que vai chamar essas pessoas, a gente vai atrair essas pessoas, mas eu só não acho que é só isso, eu acho que é as duas coisas. Acho que é esse conjunto. Eu estando disposta, aberta, disponível, vibrando numa sintonia, e essas pessoas chegando até mim com mais facilidade. Prece. Os espíritos hão dito, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e de modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não importa se eu estou sentada, se eu estou ajoelhada, se a minha prece é decorada, não é decorada, se as minhas palavras, se eu estou sentada na beira do mar, né, olhando a natureza, estou no meio do mato, não importa. Por quê? Porque a prece ela tem o conteúdo da emoção, do sentimento, do desejo, da vontade. Né? E, muitas vezes, não pode ser recheado de palavras vazias, né? Não pode estar com palavras vazias. Tem que existir um desejo real, né, de emanar aquele sentimento, aquela vontade, através da prece. Refletindo aqui, né, na minha vida toda, da forma como eu sempre orei, sempre fiz a minha prece, eu lembrei de quando eu era adolescente, eu fiz encontro de jovens da Igreja Católica. Eu fiz também. Quando e lembro que é uma frase que ficou assim para mim, que eu não lembro exatamente quem falou, se foi o padre ou se foi algum preceptor, que falou que quem canta ora duas vezes. E isso ficou muito em mim também, porque às vezes, como eu estava falando, às vezes no chuveiro eu ligo uma música, às vezes eu não falo nada, eu só canto e eu só sinto ali, e eu sinto que aquilo me faz um bem tão grande. Não é uma música assim, com sentimento, com propósito, mas sem falar nada e sem pensar nada, eu canto e vou sentindo a minha energia renovar. É porque a música é muito poderosa. A música tem um poder imenso. Né? Ela mexe mesmo, né? na vibração, na sintonia mesmo da gente, dependendo da música, quando ela bate, né? Então, é verdade. É por isso que eu acho que é duas vezes, né? Porque, além de ter toda aquela intenção, ainda tem a vibração do som. Só uma coisa. Alguém falou, falar com o coração, né? Traz muito isso que você falou. Tem uma espontaneidade, uma sinceridade. Não é muito o que você fala, mas como você acessa aquilo. Então, quando você usa a música, você está acessando uma série de coisas que, para você, traz essa espontaneidade, essa sinceridade. Para mim,
a sinceridade é o essencial. Envolve o espírito manifestante nas vibrações pacificadoras. Lembra que a gente falou lá das irradiações, vibrações? Justamente naquele momento eu estou ali, fazendo uma emanação fluídica, né? Doando, né, o que tem de melhor em mim, carregando esse sentimento, essa vontade, esse desejo. Só voltando ao que ela falou, eu comentei logo no começo do curso que eu estava lendo um livro, né, Cura Quântica. E é muito isso de vibração, de pensamento positivo, né? Uhum. E, assim, voltando para a prece, aí volto para meus filhos também, sempre que meu filho está doente, eu tenho alguma coisa, aí é uma coisa materna também, né? A prece de mãe tem um poder absurdo. Eu acho, aí que eu chegar. Eu tenho a mania de colocar a mão neles, né? E eu faço uma oração neles. Você está dando um passe ali, na verdade. É um passe, né? Eu tenho certeza que aquilo ali funciona, sabe? Eu não tenho certeza. Então, assim, a impressão que eu tenho é que é uma porta que você consegue abrir, sabe? Quando é verdadeiro, quando é do coração mesmo, que você faz sincero, essa oração formatada ou não, né? Como ela vier para você, ela abre uma porta que você dá o acesso necessário para que aquele bem venha para você. Então... A gente queria dizer assim, beijo de mãe cura, né? Quantas vezes a gente era pequeno, se enralava todo e chegava e pedia para a mãe dar um beijo no machucado. A gente tinha muito isso lá em casa, né? E parece que quando a mãe dava aquele beijo, né, parava a dor. Não sei. Vamos lá. Elaborada com a própria temática trazida pelo Espírito. É interessante isso nas reuniões mediúnicas, né? O que acontece nas reuniões mediúnicas? Vamos trazer aí, nesse tratamento de desobsessão, uma reunião mediúnica. Existem momentos em que o espírito está num estado tal de desequilíbrio que palavras não vão adiantar muito. Você está ali tentando, às vezes, conversar, tentando chamar aquela pessoa, de alguma forma, à consciência, de trazer o foco para ela mesmo, para ver o que ela precisa, cuidar dela. A gente está tentando ali, né, no diálogo, de alguma forma, tocar em algum ponto em que aquela pessoa mude a percepção dela. E, muitas vezes, não consegue, não é possível. E, às vezes, o único recurso que nos resta é orar. Orar verdadeiramente para aquela pessoa, que ela consiga receber, né, aqueles fluidos, aquelas boas vibrações. E, às vezes, dependendo do contexto, você pode até convidar, né, essa pessoa, se ela quer fazer uma oração. Alguns vão dizer para você que não, que nunca fizeram isso em vida, e tudo bem, você mentalmente ali pode estar fazendo a sua oração, emanando as suas vibrações, e normalmente a gente busca trazer o conteúdo para a oração daquilo que a pessoa está vivendo, para ter um sentido aquilo ali, né? Então, é um recurso também que a gente usa, né? E aí, como eu falei, aí convém propor ao espírito a prece. Tem uns que vão negar terminantemente. Outra coisa, a gente procura falar a prece não dentro de um contexto da religião, porque a prece existe em várias religiões, né? Porque a gente não sabe se o espírito que está ali é católico, é islâmico, é evangélico, é espírita, né? O mundo espiritual tem todas as religiões também, né? Espíritos de todas as religiões. Passe. O passe é essa doação de fluidos também, né? O passe consiste na transmissão de fluidos do médium passista para o assistido. É uma ação esta exercida também com fluidos dos espíritos e da própria natureza. É uma transfusão feita com intenção e propósito. Então, quando você está ali aplicando um passe, a gente vai ter toda aquela... Lembra que a gente pegou aquele fluxo que os chakras, né, absorvem aquelas energias ali? Então, vai pegar justamente a energia, o fluido do médium passista, fluido do espírito, quando é misto, também do ambiente, né, das pessoas que estão ali, está ali emanando, fazendo aquele passe, mandando as energias para tentar equilibrar um pouco, né, essa pessoa que está ali, né, ali naquele momento em sofrimento, em desequilíbrio, se sentindo adoentado, né, ferido, com dor. A dinâmica do passe dá a entender que também existe um sentido de dissipar alguma coisa, não só emanar, mas como se retirar. Também. Por isso que tem um passe dispersivo. Tem o passe ele tem algumas técnicas, né? Tem o passe que você dispersa,
Você pode concentrar o passe ou você pode e depois harmonizar. Isso depende de quem vai estar dando o passe, sentir como a pessoa está. Por exemplo, num processo desobsessivo, por exemplo, você faz o dispersivo, porque a ideia é soltar momentaneamente a pessoa do campo da pessoa que está ali em tratamento, então, através do passe dispersivo. Mas o passe dentro da desobsessão, muitas vezes, ele pode ser usado para a cura do espírito, perispírito. Ele consegue atingir o perispírito do espírito. Nessa conexão mediúnica é possível fazer isso. Então, nesse momento, você pode estar emanando fluidos ali, plasmando, muitas vezes, a cura de uma ferida, plasmando a reconstituição de um membro. Então, o passe tem isso também, ele consegue chegar até lá. E esse passe ele pode ser feito de forma mental, não precisa necessariamente imposição de mão nem nada. O passe tem papel relevante nas reuniões de desobsessão e deve ser aplicado no momento próprio. É uma forma de doar fluidos aos espíritos comunicantes que está em sofrimento, auxiliando na recuperação e equilíbrio de seu estado mental e emocional, harmonizando os centros de força, auxiliando a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas. Então, a gente vai se utilizar das técnicas do passe, seja para equilibrar os centros de força do espírito, do perispírito do espírito, ajudar a equilibrar também psiquicamente, emocionalmente, com as irradiações, certo? E aí a gente vai aplicar essas técnicas aí de acordo com o estado em que o espírito chega, certo? Que muitas vezes também a conversa não ajuda, um passe pode ser, E aqui é interessante, no momento da conexão mediúnica, é de perispírito para perispírito, Então, você tem essas propriedades do perispírito, que são as mesmas propriedades materiais. Quando há essa conexão, que a gente cria essa atmosfera fluídica, é através disso que a gente consegue, aplicando passe na pessoa encarnada, esse passe chegar até o perispírito do espírito. Então, é por isso, porque ele também tem as propriedades materiais, são sutis, mas têm as mesmas propriedades. Então, é através dessa conexão, é o que diz aí, o perispírito como veículo da sensibilidade intermediário entre o espírito e o ambiente em que vive, está presente tanto no encarnado quanto no desencarnado. Sua estrutura, embora mais sutil no outro campo vibratório, é similar à do corpo físico, pois é ele o modelador da nossa organização material. Dessa forma, o espírito desencarnado incorporado ao médium torna-se facilmente acessível ao passe magnético e, portanto, aberto aos benefícios que o passe proporciona. Certo? Então, o perispírito, então, através dos centros de força, do perispírito do espírito também, recebe esse passe através desse contato. Ok? Está tranquilo aí? Vamos seguir? Não, mas não é para ficar com vergonha, não. Só não sei se eu vou saber responder todas, É isso. Não, você fala passe magnético, e me permitindo usar a palavra incorporado. E os passes que são dados quando o médium está incorporado? Os passes quando o Sim, médium... existem em outro... Não sei se é na Umbanda. A gente vai ver aqui os tipos de passe. Talvez eu acho que... Certo? Você segura aí um pouquinho, porque tem vários tipos de passe. Tem o passe que é do só o fluido do médium. Tem o passe que é do espírito com o médium, entendeu? Então, deixa a gente chegar ali, que talvez aí responda um pouquinho melhor. Tá? Ainda falando do passe, ele equilibra o funcionamento das células e tecidos lesados. Promove a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas e garante um estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Pode auxiliar o médium durante a comunicação mediúnica, de forma que os fluidos deletérios sejam dissipados e não atinjam diretamente o equilíbrio somático do medianeiro, ou seja, o equilíbrio do corpo do médium, fisicamente. Ele não desequilibra, fisicamente falando. Pode desintegrar apetrechos como capacetes, coraças, objetos imantados, armas, símbolos, vestimentas especiais, aplicando o passe dispersivo. Porque muitos dos espíritos, às vezes, principalmente,
que trabalham em legiões, né, que vêm até, às vezes, os médiuns, vêm equipados, com equipamentos mesmo, capacetes, roupas, né, e o passe consegue dissolver isso. Né, alcança com facilidade o centro das emoções, transmitindo vibrações de afeto direto ao coração do assistido. Cura dores localizadas no perispírito e que julgam ser do corpo físico. São alguns dos benefícios. Né? Livra o espírito de induções hipnóticas alheias e da auto-hipnose. Essa hipnose que é feita muito através da sugestão, né? Aquela sugestão que vai fazendo com que a pessoa acredite, né, em determinadas situações, né, acredita de que é de uma determinada forma. Então, é isso. Olha os tipos de passe aí. O passe magnético, somente com os recursos do passista, pode ser também. O passe, ele pode ser apenas o passista doando o seu fluido. Pode ir. Desculpe, é porque tinha a ver com o slide anterior. Quando você falou auto-hipnose, teria relação com auto-obsessão? Aquelas sugestões que a pessoa vai se dando e acreditando chegando nelas. ao ponto de se auto-obsediar. Sim, ela vai se... É um processo meio mesmo de autossugestão, onde você vai se vendo daquela forma, naquela situação, com aquele sentimento, né? E vai acabando criando suas crenças em cima disso. Outra pergunta, dentro desse contexto de passe, se considera também os banhos de folha ou é outra relação? Eu acho que os banhos de folha, eu acho que tudo vai da intenção, viu? Acho que se a pessoa está preparando aquele banho, munindo ele também de fluidos e de boas energias, não deixa de estar atingindo a pessoa de uma certa forma, mas não é exatamente isso, não posso considerar, vai estar ali energizado, que nem a água fluidificada ali, né? Vai estar energizado ali, mas não é bem esse o conceito, é uma doação dos fluidos do médium, né? Não precisa das folhas para isso. A folha já é uma outra, trabalhando com as energias da natureza, né? Das essências. Outro tipo, espiritual, é ministrado somente pelos espíritos com seus fluidos, sem passar pelo médium. Então, é possível que a espiritualidade aplique o passe diretamente, né? Em alguma pessoa, um grupo, né? Ou seja, não precisa passar pelo médium. Tem um humano espiritual, que também chama de misto, né? Onde você tem, né, a combinação dos fluidos dos espíritos que estão ali e do passista. Aí está até mostrando, está vendo? Um espírito ali, né, doando seus fluidos também. E tem o mediúnico, onde os espíritos atuam através do médium também. Né? Ele doa esses fluidos para o médium, né, faz a transmissão dele. De uma certa forma, meio que passando pelo médium, altera um pouquinho isso, mas potencializa aí os fluidos do médium, né? Potencializando. Você fez uma pergunta que, quando... Só para ver se... Olhando ali, o humano espiritual, combinação de fluidos do espírito e do passista. Isso. Tranquilo. Então, essa doação que está ali. O mediúnico é aquilo, já não é o humano espiritual, então ele é algo a mais. Então ele dá a entender que esse médium está, a palavra incorporada, eu preciso que você me arrume uma outra, para não estar dizendo isso, ele estaria incorporado. Porque senão seria o de cima. Não, ele não pode. O espírito ele pode não estar incorporado e estar fazendo a doação. Eu posso ter um passista doando. Espiritual. Exatamente. E o outro é a combinação dos dois, conectado mediunicamente. Vamos chamar incorporado. Pronto, aplicando o passe. Agora arranja uma palavra melhor para incorporado aí. Incorporado está conectado. Não, a gente nem usa quase aqui. Sim, mas na hora não vem outra palavra. Contanto que você entenda que incorporado não significa que o espírito está tomando o seu corpo, está tudo lindo. A palavra pouco importa. Importa é o conceito, né, de entender que o espírito não incorpora, não tira o nosso corpo. Né? Não é um encosto, pronto. Eu tive a experiência, meu amigo, que, na verdade... O irmão falou comigo para fazer o tipo de ancoragem. Possa ser esse processo, sabe? Tipo, você não incorpora, mas você pode ancorar. Você pode ter essa conexão direta e firme com o espírito. E o espírito com você também. Entende?
É tipo uma embarcação. Eu acho que, às vezes são só apenas palavras, formas de dizer, né? A gente já entende, por exemplo, que a incorporação, que é dada e, às vezes, utilizada em outras religiões, na verdade, é uma conexão mental, onde, né, todo o processo se dá mente a mente, mas o corpo não é tomado, né? É aquela ideia de que ele entrou dentro do corpo e saiu, né, manipulando ele da forma que quiser, porque está dentro do seu corpo. Na realidade, não é isso. É apenas entendendo o conceito, né? Pronto. Fluidoterapia. Vamos ver aqui. É um tratamento feito com fluidos através do passe da água fluidificada. Então, é a mesma coisa. Você está ali, né, fluidificando a água, fazendo a doação de fluidos para aquela água que vai ser administrada, né, durante os tratamentos. E aí você vai ter essa água fluidificada em todo tipo de tratamento possível na casa. Desde a gente estar aqui numa palestra e tomar uma aguinha fluidificada como sai, quando a gente vai fazer uma cirurgia espiritual e que você sai com as garrafinhas e vai administrando essa água, porque quem já fez aí uma cirurgia espiritual? Quem já fez? Normalmente, quando eu fiz, eu saía com uma quantidade de garrafinhas de água para as doses, para até eu voltar novamente e ia tomando como se fosse um remédio, assim, administrado, né, a água fluidificada. Então, tem de várias formas. No tratamento de cura aqui, quando a gente faz, a gente traz as garrafinhas, sai com ela fluidificada também, né? Então, os fluidos terapêuticos são absorvidos por intermédio dos centros vitais ou chakras localizados no perispírito. O mesmo processo, né? Ocorre uma mixagem do fluido cósmico universal com o fluido do espírito, que interagem no processo, e com o fluido animalizado do médium, o nosso, né, fluido ali. Esse fluido misto é que restaura e regenera os danos perispirituais e físicos. Ok? Está tranquilo aí? Posso seguir? Bom, esse tratamento da fluido está vinculado ao atendimento fraterno, à entrevista. A gente está falando aqui um pouquinho aqui da casa, certo? Esse tratamento da fluidoterapia mesmo. Não é essa aguinha que a gente toma aqui, né, quando vem na palestra, não. Então, primeiro a pessoa deve passar por esse serviço para ser avaliada e preparada para o mecanismo do passe. Então, aqui na casa a gente tem a fluido, que acontece, acho que terça e sábado, aqui. Primeiro a gente passa pelos entrevistadores, tem um núcleo de recepção e acolhimento, onde você faz aí uma sessão de entrevistas e eles vão estar direcionando você para os diversos tipos de tratamento, inclusive para fluido, certo? Aí uns são indicados para desobsessão, outros para fluido. Outra técnica aí muito importante, que é o Evangelho no Lar. E quem faz o Evangelho no Lar? Pois é. O Evangelho do Lar é uma forma de você estar trazendo boas vibrações para o lar, né, para a sua casa. E não só para a sua casa, para a vizinhança toda. Né? À toa que tem esse farolzinho aí de luz aí na casa, mas ela... Né? Bom, aí eu trago essa frase do livro Evangelho em Família, de Adenauer, que faz que o encontro de corações naquele momento é que proporciona a elevação da vibração espiritual do ambiente e objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família. É o momento de se eliminar as diferenças e se escutar no silêncio da oração a alma de cada um. E aí vem aquela coisa, como fazer o Evangelho no Lar? Aí cada um tem a sua forma, né? Tem o seu local, tem a forma que inicia isso, a forma que finaliza. Mas o objetivo do Evangelho no Lar é justamente isso. É essa reunião de família, de corações, onde, através das palavras de Jesus, se possa estar discutindo esses conceitos, né? E eu me lembro que, quando falaram para a gente sobre o Evangelho do Lar, para a gente ter muito cuidado com algumas questões, né? Primeiro, para não virar um campo de guerra, né? De um querendo aproveitar aquele momento para dizer coisas que normalmente não diriam, né? A ideia não é essa. A ideia é se discutir, conversar, né? É um momento de harmonização da família. Isso traz um bem-estar para todo o lar, né? Quando a gente faz o Evangelho do Lar, parece que o ambiente fica mais leve, né? Quem já teve essa percepção
de leveza mesmo, né? E falando que nós estamos ali também acompanhados, existe uma espiritualidade ali que participa do nosso evangelho, né? Que também nos inspira muitas vezes de que forma conduzir, né? Falar com as pessoas. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu queria dar um depoimento, né? Sim. Eu faço um estudo com minha família desde que meus filhos eram pequenininhos. Hoje em dia são 2 adultos e cada um em um canto. Eles se habituaram tanto que eles fazem online. Então, no horário, eu fiz o grupo, né, do estudo e eles entram. E eu estou dizendo isso porque é importante, às vezes, a pessoa ou deixa para depois, diz, não, o livre-arbítrio. Não, eles criam um vínculo com esse estudo. E isso é para a vida inteira. Bacana. Eu acho importante. Obrigada. Bom, então, o Evangelho na Lar, ele busca o quê? Uma reflexão em família, em torno dos ensinamentos do Mestre, ponderação e comentários dos participantes sobre o ponto de vista de cada um. Então, é importante respeitar o ponto de vista de cada um, porque, necessariamente, as pessoas não vão ter, né, a mesma percepção. É altamente terapêutico, né, tem essa... favorece a psicosfera do lar, né? Você cria todo, né, um ambiente. E contribui para minimizar rixas e brigas familiares. Então, o Evangelho no Lar aí é... Atendimento fraterno. Né? Como eu já falei aqui, a gente já tem esse atendimento aqui na casa, ele é agendado aqui, via WhatsApp. Tem aqui, até no vidro ali, né, na recepçãozinha ali, tem o WhatsApp. A pessoa pega, agenda, vai ser recebido por um entrevistador que é preparado. Os entrevistadores aqui fazem cursos, né, acompanhados, né, para poder estar recebendo as pessoas de uma forma mais adequada, inclusive. Tem um curso, está tendo até agora o curso de acolhedores. O atendimento fraterno ou entrevista na casa espírita é a porta de acesso para que o indivíduo ali possa ser atendido com finalidade de diagnosticar, orientar e sugerir as terapias que ele deve utilizar para o processo de desobsessão. Então, é importante essa primeira conversa, até para a pessoa não chegar aqui, né, desorientada, sair fazendo qualquer tratamento sem ir mesmo de uma forma mais profunda, mais direcionada, né, o tratamento que ela necessita. Então, atendimento fraterno. Orientação da família, né? Dificilmente um processo obsessivo tem a ver apenas com uma pessoa da família. Então, é muito importante a família também estar participando do processo do tratamento, né? Sendo orientada, acompanhando, e muitas vezes outros familiares têm necessidade também de fazer o tratamento junto. Às vezes a gente vê a família inteira fazendo o tratamento junto. A família deve ser conscientizada da sua participação na terapêutica desobsessiva. Os familiares devem ser alertados quanto à sua participação no processo do tratamento, é importante mesmo. O problema do obsesso não é isolado, não é só dele. Se você for olhar, sempre tem mais pessoas envolvidas nisso, dentro da família. A família deve receber orientações que esclareçam quanto à sua conduta e participação. Então, tudo bem, é feito aí a entrevista com a pessoa que vai fazer o tratamento, mas também com a família. O ideal é que a família seja orientada de como proceder durante esse tratamento. Muitas vezes é convidada a vir, a assistir às palestras, a também fazer o tratamento. Então, é importante que a família, de fato, se envolva. Esclarecimento doutrinário. Pode falar. Hoje eu estou falante. Não, pode ficar falante. Eu tenho um estilos, né, que eu sempre fui muito ligada. E sempre senti que eu tinha um papel importante de equilíbrio e de ajuda mesmo. Sim. Dentro desse núcleo familiar que não é o meu.
Sempre tive muito carinho por eles e eles por mim. No entanto, a questão lá é tão complexa que eu prefiro me afastar, porque baixa a minha vibração e eu sinto que eu fico mal, né, vivendo e participando daquilo ali. Eu queria saber como eu poderia ajudar nessa questão do atendimento familiar, de certa forma, assim, sem a participação deles, digamos assim. Existe uma... Lembra que eu falei que tem, por exemplo, tratamentos em que você pode fazer para a pessoa. Sim. Né? Mas aí vai precisar também uma orientação aí no né? E eles não têm possibilidade de vir. Não sei se aceitariam. Não sei. Porque assim, é necessário que a pessoa deseje também, né? Sim, com certeza. Fica muito difícil você obrigar, você pode sugerir, você pode vir, pode trazer, né? Pode até fazer o tratamento por eles, se quiser, por eles, né? Trazendo, né, durante a reunião de desobsessão ou de cura também, muitas vezes a gente faz a cura não para a gente, mas para uma outra pessoa que está doente, que não pode vir, né? Então, é possível fazer isso. Eu acho que o caminho é sugerir, ver se a pessoa se disponibiliza. Mas, se ela não quiser, é muito difícil. O que você pode fazer é tentar, em paralelo, em paralelo não, tentando fazer o tratamento para eles. Porque eu acho que o princípio da cura, sempre, de qualquer situação, vem muito da gente, do querer também, né? Mas adoece, a família fica doente, né? Então, por isso a importância, né, da família toda, às vezes, estar sendo orientada. Esclarecimento doutrinário. É interessante que todos os tratamentos, inclusive da desobsessão, primeiro eles são precedidos do quê? De uma palestra, né? A pessoa chega aqui, por exemplo, sexta-feira é o trabalho quarta-feira é o trabalho da desobsessão, a reunião de desobsessão aqui no centro. Qual é a orientação? O paciente vem, a pessoa que vai ser tratada vem, assiste a palestra primeiro, para depois ir para o salão, né, para a sessão de desobsessão. Não, Deu o passo a passo aí. Você tem que fazer o atendimento fraterno. Em alguns casos específicos, você pode ir direto para, mas é muito específico. Toda a orientação é que você marque a entrevista, certo? E seja direcionado para a desobsessão. Aí você vem, assiste a palestra, né, do tratamento consiste em assistir a palestra e depois ir para a desobsessão. Você vai receber as fichinhas aqui e vai ser chamado para o salão, certo? Por que isso? Porque o primeiro atendimento começa aqui, ó. Porque no salão você vai ter toda a espiritualidade que trabalha naquela mediúnica, na desobsessão, já está aqui no salão, já de alguma forma orientando as pessoas que vieram acompanhadas, né, que trouxeram as suas companhias, as pessoas que chegaram, que vieram com suas companhias aqui, que vão ser tratadas ali na desobsessão, já estão sendo orientadas aqui pela espiritualidade, já estão recebendo, né, boas vibrações, né, fluidos. Então, esse tratamento inicial, tanto para a pessoa encarnada quanto para a desencarnada, já começa aqui. Então, quando chega lá, né, é uma continuidade do tratamento. É a atividade de fundamental importância para o processo de desobsessão, seja para já contribuir para o atendimento, como também num processo de esclarecimento da pessoa que está ali, entendendo o que ela está vivendo, entendendo as possibilidades de mudar isso, né, através do conhecimento. Enquanto assiste às aulas e palestras, os espíritos benfeitores do trabalho de desobsessão estarão orientando os espíritos que estejam com o encarnado. Na reunião mediúnica, o esclarecimento busca modificar conceitos errôneos, distorcidos e cristalizados, por meio de uma lógica clara, concisa, com base na doutrina espírita e permeada de amor. Com base na doutrina espírita, não é para a gente tentar doutrinar, né, como é que eu vou dizer assim, com a base no espiritismo, mas não é ninguém para dar uma palestra. Não é para fazer isso, não. Porque, muitas vezes, tem espíritos que chegam aí, como eu falei, que não são espíritas, né, que são de outras religiões, mas tendo como base esses conceitos do espiritismo. Certo?
Ele não vai dar uma aula de espiritismo para o espírito que está ali, né? Não é esse o objetivo. Alguma pergunta? Eu acho que alguém... Não? Está tranquilo até aqui? Podemos... Pronto. E aí nós chegamos aí na reunião mediúnica de desobsessão, que é a forma mais direta. Nós vamos ter uma equipe. Aqui nós temos a reunião de desobsessão, que é a própria, tanto a presencial, e temos também a de ficha. A de ficha é a distância, desobsessão e distância. Quando o paciente, por exemplo, marca o atendimento fraterno, que faz a entrevista e é encaminhado para os tratamentos, ele vai preencher uma ficha. Ele preenche uma ficha quando ele se inscreve. E essa ficha, primeiro, antes de qualquer coisa, sobe para a primeira reunião, que é a reunião de desobsessão à distância. Então, ele já é atendido, já é feito esse atendimento. Essa ficha, os médiuns que estão fazendo a comunicação, estão esclarecendo, eles preenchem depois, né, as impressões do que chegou na reunião, no momento em que eles fazem o atendimento, muitos atraindo esse espírito que está no campo, ou indo até a residência por desdobramento. Então, eles vão colocar ali, vão anotar, e essa ficha ela volta depois, né, para o entrevistador. É como se fosse uma prévia aí, né, do que está acontecendo com essa pessoa. E aí ela vai dar continuidade nos tratamentos, ou seja, na desobsessão, ou seja, na fluido, ou das dois ao mesmo tempo. Mas, enfim. E na presencial, nós temos uma equipe também, que tem esclarecedores, né? É uma equipe completa aí de trabalhadores, que você tem os dirigentes. Aqui, por exemplo, no campus, nós temos uma outra reunião, que é o desenvolvimento mediúnico, que a gente também faz atendimento, né? Nós temos 3 coordenadores dentro da mediúnica, temos os médiuns de comunicação, os médiuns esclarecedores, né? Aqui, na maioria, na casa, os médiuns trabalham tanto dando a comunicação, como também esclarecendo, né? Então, eles conseguem fazer esses 2 tipos de atendimento, né? Alguns, às vezes, só fazem o esclarecimento e alguns só dão comunicação. Pode acontecer também. Então, a gente tem toda a equipe, né? E os espíritos, além da equipe encarnada ali, toda formando, nós temos também uma equipe desencarnada muito maior, também com médiuns, com dirigentes, com instrutores, né? Bem completinha. Então, o que é uma reunião mediúnica? É um grupo que promove o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, né? O mediúnico é isso. Realizada por espíritos encarnados e desencarnados, e tem por objetivo o esclarecimento, o diálogo mútuo, né? Baseado aí naqueles princípios do espírita, de acordo com a história de vida dos assistidos, visando a conciliação ou reconciliação das partes envolvidas. Na verdade, a gente tem uma conversa. Ninguém vai conseguir, numa reunião mediúnica, resolver a vida de ninguém. Mas, naquele momento em que você consegue estabelecer um diálogo com aquele espírito que está ali, desequilibrado, ele está recebendo aqueles fluidos, né, que a gente chama do choque anímico, né, de ter esse contato aí com a gente, é a possibilidade que a gente tem de colocar, pelo menos plantar algumas sementinhas. Alguns estão mais abertos ao ouvir, outros mais endurecidos. Então, uns estão tão traumatizados, com tanto ódio, com tanta raiva, que chegam, vão, né, mas a gente sabe que, de alguma forma, um pontinho aí, né, a gente conseguiu plantar alguma coisa aí no coração de alguém, e às vezes eles voltam mais de uma vez, né, 1, 2, 3, 4, né, tantas vezes for necessário aí, né, alguns deles fazem. Tem gente que, mesmo que a gente atende aqui, diz: já vim aqui não sei quantas vezes, né, estava esperando. Me ocorreu uma pergunta. O tratamento da desobsessão se dá nas 2 pontas. O encarnado obsidiado tem que buscar se conhecer melhor, elevar seu padrão moral, essas coisas, para, entre aspas, fechar aquele canal. Sim. Mas não necessariamente o espírito desencarnado obsessor pode evoluir, como você terminou de dizer. Às vezes é só uma sementinha, mas ele está com tanto ódio, tanta coisa, que ele continua. Pergunta: fulano conseguiu
fulano encarnado conseguiu o afastamento daquele que o estava obsidiando. Existe, na prática, a vontade do espírito desencarnado obsessor continuar o tratamento, ele continuar frequentando a mediúnica, porque a sementia que você plantou, embora João já não esteja sob a influência dele? Sim. E como? Tem muitos, às vezes, que voltam e dizem assim, poxa, foi tão bom para mim, está difícil ainda, eu não consegui superar, mas foi muito bom ter tido contato com vocês, e volta. Tem os que vão embora, revoltados. Eu digo assim, o comportamento dos espíritos desencarnados são exatamente o comportamento das pessoas. Pronto. Vai ter quem vai aceitar bem, vai ter quem não vai ficar revoltado, vai estar achando que é um absurdo, tem gente que está aprendendo, tem gente que fica brabo, tem gente que fica agradecido, tem de tudo. Por quê? Porque são pessoas como nós, né? Então, tem de tudo, mas pode sim. Muitas vezes ele se desvincula da pessoa, mas continua buscando atendimento. Né? Alguns, inclusive, se direcionam para estudo, são direcionados para estudo mesmo, da própria ULI mesmo. Nas mediúnicas que vocês vão ter de intercâmbio com os espíritos para estudo, vocês vão ver muito isso. Eles dando depoimentos, né, da trajetória deles e, muitas vezes, estão ali estudando com a gente também. É bem interessante as mediúnicas. Ação do pensamento no bem, né? Olha, não é à toa que diz que fazer o bem faz muito bem, né? Às vezes faz muito melhor, é muito mais benéfico para quem faz do que quem recebe, porque então, na qualidade do pensamento que emitimos e cultivamos e recebemos dos outros, aceitando-os ou não, está o mistério da saúde ou da doença, da paz ou do desequilíbrio. Somos responsáveis pela qualidade do nosso pensamento. Não nos basta frenar atitudes menos dignas e permitir que, nas asas do pensamento, elas se realizem. Não nos é suficiente disciplinar o nosso comportamento e trazer no íntimo o pensamento conturbado, ansiando pelas realizações que a consciência censurou. Por que isso? Porque se eu continuo emanando os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, eu continuo com a minha vibração, com uma frequência que vai continuar me sintonizando. Então, não adianta eu dizer da boca para fora, mais ou menos é isso, né? É realmente colocar em prática uma mudança real, né? Verdadeira. Outra coisa, a caridade, né? A caridade como terapia. Aí eu trago essa frase de Divaldo, de Joana de Ângeles, na realidade, né? Ameniza tuas provações sem nome. A fome de amor perto do teu leito de queixas. Então, quantas vezes a gente está assim, arrastando as nossas correntes, e quando a gente olhar para o lado, você vai ver que a miséria é muito maior do que aquilo, e que o que no momento ocorre com você parece às vezes ser tão pequeno, né? Então, o ato da caridade, do olhar para o outro, para olhar a dor do outro, a dificuldade do outro, muitas vezes faz a gente perceber que as nossas dores não são tão dor, né? Podem ser superadas com muito mais facilidade, né? E a gente está cheio de exemplos atualmente por aí, né? Não está. Então, a caridade. Então, só assim para a gente estar fechando esse bate-papo aí. A pergunta que eu faço: quem é o principal agente da desobsessão? Se você fosse dizer hoje, qual é o principal agente? Hein? Nós. Tudo isso, todas essas técnicas que o Espiritismo oferece, de desobsessão, nas várias reuniões, de fluido, de passe, de prece, de evangelho, tudo isso são técnicas, ótimo, maravilhosa, nos ajudam profundamente. Mas se eu não fizer um movimento interno, nada disso, né, vai contribuir. Vão ser só muletas, onde você vai ali, toma passe, volta, sai dali. Né, faz desobsessão, sai da sala de desobsessão, se conecta tudo de novo, porque você não fez o principal, que é a mudança em você. Então, é como se fosse dizer assim: deixe de terceirizar a responsabilidade da sua vida, da sua situação, dos seus atos,
né? E traga para você, porque o bom de tudo isso é que o poder de mudar também está em nós. A gente não depende de ninguém, é nós, somos nós, nossa força. Para finalizar aqui, o obsediado, se não procurar renovar-se diariamente, num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de ser obsediado, ainda que seu primeiro obsessor se regenere. Sua renovação moral, portanto, será o princípio terapêutico nos casos em que ele possa agir. Isso vem de Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade. Então, eu gosto muito dessa frase de Jung, né? Só para a gente terminar aqui, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E isso a gente tem que levar muito para as reuniões mediúnicas. No momento em que, para a mediúnica e para a vida, né? Para a nossa vida, de quando olhar para o outro, entender que ali existe um outro ser humano, que assim como eu está num processo de aprendizado, que assim como eu tem muitas imperfeições, que assim como tem muito a aprender, e que assim como eu posso estar desequilibrado neste momento, eu posso futuramente ser eu, estar daquela forma. Então, que a gente olhe, e a gente traz isso muito nas reuniões, porque é muito difícil para a gente não julgar o que chega, né? Apenas olhar mesmo, ouvir, e se puder ter uma palavra mínima, fale para essa pessoa como se estivesse falando para a sua própria alma. Então, o processo desobsessivo, acima de tudo, é um ato de amar. Se você está imbuído neste trabalho, leve o amor. E você leve o amor para você mesmo. Tipo, seja caridoso com você, seja amoroso com você. Entenda as suas dificuldades, mas tenha na mente que você sempre está em você o poder de mudar. Ok? Essas são as referências, né? Os livros utilizados para essa aula. Eu agradeço, né, esse momento aí com vocês. Espero que tenha contribuído, né? E muito obrigada. Uma ótima noite.